Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão sobre nossa querida doutrina espírita. Espero encontrá-los com o coração aberto para que possamos compreender juntos um pouco mais sobre tudo o que ficou reservado para nós através da codificação de nosso querido irmão Allan Kardec. Usamos então, hoje, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o trecho sobre o homem de bem, que possamos aprender e reconhecer a importância destas palavras. Peço agora a gentileza de que possamos chamar para junto de nós, nossos irmãos, que trabalham na seara do Mestre e que podem nos amparar e nos auxiliar na compreensão de tudo o que vamos ver nesse instante. Querido Mestre Jesus, humildemente pedimos a presença de nossos amigos espirituais, para que possamos nesse instante contribuir para um mundo melhor, para uma assistência melhor a todos que nos cercam, e assim, aproveitando esta vida, também progredir enquanto criaturas do Pai Eterno. Que assim seja, graças a Deus. Hoje falaremos sobre o homem de bem, como disse há pouco. O item 3 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o que é ser um homem de bem, um ser humano bom, aquele que está atento a tudo o que o Pai Eterno espera de nós enquanto criaturas. Como é que aqui ainda, na vida terrena, podemos angariar estes tesouros, aprendendo e contribuindo para o homem de bem? Nesse instante, então, vamos refletir sobre essas palavras. O que seria um homem de bem? Aqui, com efeito, registra o seu primeiro parágrafo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e da caridade. Na sua maior pureza, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou nenhum mal. Então, nós vamos aqui pensando que a primeira coisa que nos alerta se estamos no caminho de um homem de bem é o crivo pesado da nossa própria consciência. Tudo que fazemos, falamos, pensamos ou julgamos. Muitas vezes também somos até severos demais, né? Nós nos culpamos e nos julgamos com um crivo muito forte. Mas será que sempre é assim? Ou algumas vezes nos consideramos perfeitos e até mesmo injustiçados? Será que colocamos nesta balança o contrapeso primordial, como diria o nosso irmão Paulo de Tarso, o amor? Então, a avaliação correta do que estamos fazendo, do que somos e do que estamos nesse instante, seria muito mais preciosa se nós colocássemos o crivo do amor. É com essa medida que reconhecemos nossas falhas. Então, nossa consciência é a centelha de Deus que existe em nós, né? Como será que estamos avaliando, nos autoavaliando nesse instante, para sermos pessoas de bem? Então, seguindo pela estrada da vida nesta encarnação, vigilantes, podemos cuidar desta parte da nossa existência, colocando em prática
aquela frase que o próprio Jesus nos ensinou, né? Fazei ao próximo o que gostaria que fizesse a ti mesmo. Então, por esse viés, por esse início, esse primeiro passo, nós já vamos avaliando. Será que nossa conduta está seguindo isso? Será que eu estou fazendo ao próximo aquilo que eu gostaria de receber? Usar nossa consciência como um grande tribunal é um de extrema eficiência. Então, se nós tivermos algum erro, sendo essa consciência, como diz no Livro dos Espíritos, na questão 691, a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência, ela já vem conosco. Lá no fundo, nós reconhecemos os momentos dos nossos erros. Então, muitas vezes a gente diz assim, ele precisa nos ouvir, ela precisa nos ouvir. A maior parte das vezes as pessoas já têm a resposta. Nós mesmos trazemos conosco nessa existência, através da nossa consciência, aquilo que Deus espera de nós. Por outra parte da reflexão do homem de bem, é que não praticar o mal por si só já é um grande avanço, ótimo, estamos cuidando. Mas será que a abstinência de não praticar nem o mal e nem o bem seria bom? Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, está escrito. Porque desta maneira livrará do mal a si mesmo e aos que rodeiam. Então é como se fosse uma onda a se propagar através desta nossa existência, desse campo de energia em que estamos nesse instante. Não propagar o mal é fundamental. Mas só isso por si só não basta. Temos também que nos incumbir de propagar o bem. O bem é aquilo que nós procuramos fazer ao próximo, como nós gostaríamos que fizessem para nós mesmos, como acabamos de dizer. Então, aquela força, aquela energia que nos rodeia, ela está repleta de paciência, indulgência, amor, calmaria. A presença de Jesus se faz em nossos atos ou não? Porque o homem será julgado também pelo mal que ocorreu quando se esquivou de fazer o bem. Então, quando nós deixamos o mal de lado e também pela inércia o bem, por escolha própria, deixar de plantar a semente da paz não é positivo para nós mesmos e para o nosso progresso, né? Como nós estamos aqui para isso, e aos demais que nos cercam. Desprezar voluntariamente a ocasião de praticar o bem não é uma boa opção. Estamos ligados ao trabalho para que nosso progresso aconteça. O que se define aqui é que ficarmos dentro de casa, isolados, sem falar com ninguém, não correndo o risco de praticar o mal e também não fazendo nada melhor para tudo que precisa ser feito e quanto precisa ser feito, não é, meus amigos? Quanto do bem precisa ainda esse nosso planeta? O erro aqui se dá na escolha pelo nada, pela indiferença, pela omissão. E não fazendo bem, sem distinção, sem olhar a quem, é aquilo de mais importante que temos nesse instante. O homem de bem encontra sua alegria exatamente nisso, nos benefícios que espalha, nas lágrimas que enxuga. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de si mesmo. Então, o conforto de não estar errando, se abstendo de contatos com outras pessoas, não é o melhor caminho. Então, esse homem, ele é capaz de praticar o bem sem olhar a quem e sem julgamentos. Tem presente a sentença de Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado.
Então, será que eu, a hora que pratico bem, digo, esse é preciso, esse merece, aquele não, esse sim, esse não, esse julgamento traria algum benefício? Será que estamos, nesse instante, tomando lugares que não nos pertencem? Julgar, nem o próprio Deus nos julga. Deus de amor, de paz, Ele nos acolhe em todas as nossas imperfeições. Quem somos nós para julgar aquele que merece o nosso bem, o nosso perdão? Usa de sua riqueza sem se envaidecer, e se a vida colocou sob seu comando outros homens, os trata com respeito e benevolência. No trabalho, algum cargo que me permite auxiliar e conduzir outros irmãos, será que uso de maneira correta e com o amor essa maneira de conduzir os meus empregados, os meus ajudantes, os meus trabalhadores? Seja como for, nós estamos aqui diante de uma reflexão que nos faz pensar na prática do dia a dia. O homem de bem não é só aquele que faz boas preces, que momentaneamente se liga ao Pai Eterno, ao mundo espiritual, qual religião ele escolher. O homem de bem, concluímos aqui, é aquele que, com orientações tão simples como essa, conduz a sua vida através da conduta do amor. Então, como é que nós podemos, durante essa caminhada, na prática, avaliarmos isso? Então, no início, nós dissemos que nossa consciência, e isso está registrado no Livro dos Espíritos, na questão 621, ela está impregnada, a nossa consciência, pelas leis de Deus. Nós trazemos dentro de nós. Então, ao despertarmos essa prática de conscientemente, sem rancor, sem julgamento, alertarmos essa nossa consciência, será que ela nos trará a resposta de como estamos agindo? Será que estamos agindo de acordo com o que Deus espera de nós enquanto criaturas eternas e repletas de amor? Então, Santo Agostinho aqui, o nosso irmão Santo Agostinho é um exemplo de muita fé e de como fazer isso no dia a dia. Santo Agostinho disse que ao final de cada dia, aqui na encarnação terrena, fazia uma avaliação daquele pequeno espaço de tempo, o dia. Ao deitar-se, ele imaginava, então, passava pela sua cabeça todas as imagens daquilo que ele havia feito durante o dia, com quem ele havia falado, o que ele tinha feito, os trabalhos, tudo. Palavras, pensamentos, ações. E ele botava nessa balança, na balança da consciência, em contrapartida com o peso do amor falado pelo nosso querido irmão Paulo de Tarso. E lá, através do amor, da consciência divina que cabe em nós, ele avaliava seus atos. E se por um instante ele avaliasse que algo tinha dito para um irmãozinho, tinha feito, no outro dia suas primeiras ações eram pedir perdão, refazer de forma justa e correta as ações que ele considerou erradas, que a sua consciência apontou, e desfazer os malfeitos. Essa é, então, uma maneira de estarmos ligados, uma das maneiras de estarmos ligados àquilo que o homem de bem é,
para Deus. Aquilo que o homem de bem é para Jesus, nosso mestre, nosso irmão. Esteve aqui e deixou para nós várias lições. Estou aqui com uma delas, uma psicografia de Emmanuel, e vou ler para vocês. O homem bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Olha lá, pergunta para Jesus: o que eu faço para ser considerado um homem bom? Porque nós queremos ser bons. Tirando aqueles irmãozinhos que, por escolha própria, decidem praticar o mal, a maior parte de nós erra por falta de consciência. Mas ainda assim erra. Nós temos que despertar essa consciência. Então vamos ver o que Jesus respondeu. Mestre, então o que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável. O Senhor respondeu: imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito e pensa quão grato te mostraria o companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão, que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, roçando amargura e escassez. E raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Então Jesus pergunta novamente, depois de ter dito tudo isso. E aí o interlocutor responde: os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e fazem também o mesmo. Estarmos, então, ligados a essa consciência é um modo simples de entendermos que aquilo que nós gostaríamos e que esperaríamos em momentos difíceis do outro é aquilo que nós gostaríamos de receber também. É fácil. A prática nos dá essa facilidade. O caminho não é tão complicado. Mas durante os dias de nossa vida, nós somos eleitos pela nossa materialidade ainda, nossa infantilidade espiritual, a julgarmos. E o julgamento nos traz um certo ar de poder, nos traz um certo ar de superioridade, o que na verdade não existe. Está só na nossa imaginação. Não há superiores no mundo em que ainda há fome, miséria, guerras e tristeza.
Precisamos aprender a sermos superiores a nós mesmos e a superar nossas próprias dificuldades, as nossas próprias imperfeições. Que esse homem bom, tão bem explicado e tão bem deixado para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, possa ser desperto em cada um de vocês que estão ouvindo agora essa reflexão e, principalmente, em mim mesmo, porque é através de nossas conversas e de nossas reflexões que todos nós vamos evoluindo, compreendendo, passo a passo, já que temos toda a eternidade. Como é que podemos estar em sintonia com o alto, com o melhor que existe em nós? Pedimos agora o amparo para que essas palavras encontrem em nós terreno fértil para brotar aqui, em nossos corações, bons homens, homens de bem, homens que procuram praticar o amor de Jesus Cristo, aqui no planeta Terra, e fazer com que esse amor ecoe por todo o universo, como uma voz de agradecimento a tudo que recebemos e a tanto que recebemos de Deus Pai Criador, fonte eterna de amor e de luz. Que assim seja. Até mais e fiquem na paz de Jesus. Agradecemos a todos que participaram desse Evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a
todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono. E que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem.